Então, bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra pública aqui nos Irmãos em Cristo. Então, para começar os nossos trabalhos de hoje, vamos primeiro iniciar com uma prece. Quem quiser fechar os olhos nesse momento, primeiro respirar fundo, inspira, expira, visualizar a figura do Mestre Jesus. Senhor, agradecemos por mais um dia de vida, por aqui estarmos buscando Teu amparo, Tua proteção, buscando também o conhecimento. Abençoa, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, ilumina as nossas vidas e dá-nos a força, Senhor, mediante todas as dificuldades que a vida nos dá. Agradecemos por tudo e que os bons espíritos possam intuir e direcionar o nosso irmão na palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Passar a palavra para muita sabedoria. Bom dia a todos. Bom dia. Deus é a energia cósmica universal, que habita dentro de você e de tudo que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que o fortalece e vivifica. Graças a Deus. Agora eu vou ler um trecho do Evangelho. Capítulo 14. Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Subitem a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista especialmente que vamos encará-la, para lhe analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoando ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos, desejos de vingança insatisfeitos. Mas algum destes, mais avançados que outros, é permitido entrever um canto da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Graças a Deus. Então agora vou passar a palavra para o Gilivão. Bom dia a todos. Pessoal, o tema proposto para a data de hoje foi pensamento acelerado, por sinal, seu Francisquinho, eu costumo chamar, mas é conhecido aqui carinhosamente por Chico Martins. Quando veio com a relação, ele mesmo, por coincidência ou não, colocou a mão quase em cima, e aquilo me chamou a atenção. Então, esse tema que vou apresentar a partir desse momento, algo me chamou mais que a atenção. Pensamento acelerado. E as evidências de pesquisas ao decorrer de décadas e até séculos.
Ou seja, quando ele é feito a correlação da medicina com a espiritualidade. É o que nós vamos ver passo a passo, não tão em detalhe, porque como é extenso e minha área é jurídica, mas por ser jurídica a gente tem a curiosidade de base legal de ter uma noção na prática de todas as profissões, isso também me motivou a aprofundar um pouco na área médica, bem como na espiritualidade. Eu achei muito interessante, principalmente com o avanço da ciência médica, a espiritualidade, de sua forma, considera-se magnífica, que hoje foi até um indício de discussão do assunto na reunião, sobre a matriz, a raiz, a fonte, de onde foi gerado, de onde foi criado. Não aquela disputa de quem foi o primeiro, ou então aquele velho ditado, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu achei bastante interessante, espero que os senhores possam compreender com minha metodologia o mínimo possível. Vou tentar esclarecer o que pude extrair o máximo nesses dias de pesquisa, muito embora de consultas. Como eu falei, é um assunto que, quando trata de ciência médica, não sou conhecedor de forma detalhada, mas, diante disso, de forma legal, subjetiva e alguns seus efeitos, a gente tem uma noção, e nós somos obrigados, nessa área, nossa área que atuamos, ter um pouco de noção de cada área profissional do dia a dia, que faz parte do nosso cotidiano. Pois bem, vamos lá. Fala que esse é esse. Não, esse mesmo. Legal. Eu não acompanhei aqui. Fui eu que não acompanhei aqui. Não, tá certo. Síndrome do pensamento acelerado. Mas voltando só. Obrigado. Essa nomenclatura ela já é mais recente. Quando fala de pensamento acelerado, já foi discussão de pesquisa na neurociência no final do século XVIII para XIX, 1895 até 1911, quando foi descrito em uma de suas obras por Freud. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar em Freud, Sigmund Freud, grande pesquisador, cientista da psiquiatria, que foi considerado como louco, mas de louco ele tinha muito conhecimento. Quem é da área de saúde aqui, se tiver algum aqui, eu acho que já fez curso na área de saúde, com certeza em alguma disciplina ou outra deve ter lido sobre Freud, porque faz parte até hoje de cadeiras acadêmicas hoje na área de saúde, principalmente quando se trata de psiquiatria e psicologia, neurociência e tudo mais. Então Freud naquela época, no final do século XVIII, ele já preveu, já descreveu sobre o pensamento acelerado. Mas como ele, em suas fontes de pesquisa, era criticado por muitos, ele não desistiu. Esse estudo dele, essa fonte de pesquisa dele, começou a se avançar mais nos anos do século XIX, nos meados de 1915. Lógico que posteriormente, com o avanço de outras pesquisas, de outros profissionais da neurociência, foram se juntando, ou seja, se anexando, coincidentemente, se afunilando, a gente costuma dizer assim, suas fontes de pesquisas. Só que ele começou a escrever sobre pensamento acelerado. Na visão espírita, interessante que no século XVIII, Allan Kardec, já falava no seu livro dos Espíritos
codificação do pensamento acelerado. Quando eu falar fonte e raiz, para mim, na minha visão desse estudo, ela trouxe de forma antecedida a espiritualidade. Kardec, no século XVIII, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver alguns quesitos, perguntas e respostas, quando ele fala do pensamento acelerado, que Freud, no século seguinte, já lançou em uma de suas obras, que posteriormente, alguns da ciência, da neurociência, discordando ou desconcordando com Freud, também começaram a pesquisar e avançar mais ainda sobre essa síndrome, que hoje já é classificada como síndrome, antes sim como sintoma. E ainda há discussão ainda na atual nomenclatura por outros estudiosos da área, porque ciência é isso, filosofia é questionamento, é descoberta, ciência é estudo. Dificilmente alguém vai ser unânime no conhecimento, lógico, só aquele lá de cima. Nos anos 80, surgiu a nova nomenclatura de pensamento acelerado, passou a síndrome do pensamento acelerado, classificado por quem? Por um brasileiro, que aqui eu acredito que muitos já leram, ouviram falar. Marcos acabou de falar. Augusto Cury. Augusto Cury, ele não é nada mais do que psiquiatra de renome mundial. Segundo fontes, ele tem em média só de 35 milhões de livros publicados e vendidos em vários países. Mais de 70 países participando dessas obras de Cury, Augusto Cury. Augusto Cury é hoje um palestrante de renome mundial, reconhecido até pela ONU, OMS, e suas palestras. Porém, veja, onde eu quero chegar com a ciência, com o conhecimento, com a descoberta, que a doutrina espírita nos mostra muito isso, as raízes, as fontes, como eu estava falando, suas palavras radicais e suas extensões. Até que eu fui aqui com ele, quero esclarecer para alguns aqui, que eu não discordei dele, certo? Aqui foi uma discussão sobre o livre-arbítrio, que isso faz parte da ciência, da descoberta, da filosofia, quando Deus falou que não concordava muito com o livre-arbítrio, só fugindo um pouco do tema, mas acho que vai dar tempo. Então, para deixar assim claro, para aqueles que às vezes não entenderam minha interferência na fala, mas eu quis contribuir para estender melhor essa conceituação. Livre-arbítrio, que ele disse que não concorda, ele está certo da corrente dele, na visão dele. Quando eu conceituei que o livre-arbítrio era aquilo que eu enxerguei, entendo, interpretei, que Jesus não obriga ninguém, ele não pôs regra. E nas palavras de outros, numa palestra anterior, uma leitura do Evangelho aqui anteriormente, quando ele falou que Jesus é justo, não era bondoso, concordo plenamente. Então não é a discórdia, não existiu discórdia entre a gente, existiu apenas um ponto de discussão para estender o entendimento da palavra, do conceito. Eu vou repetir, a lei não foi discórdia, foi uma discussão para extensão do conceito de livre-arbítrio, que não vai faltar a oportunidade de discutirmos não só esse ponto, como os demais. Eu vejo a doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho que eu já comentei aqui entre alguns irmãos, pela leitura do Evangelho, ela tem um teor muito alto, muito culto de interpretação, e ela é extensiva pela interpretação. Interpretação é isso, é estudar, é ciência, é filosofia, é questionamento. Então vamos lá, dando continuidade aqui a Cury, essa nova nomenclatura que nos anos 80 ele lançou em uma de suas obras, inicialmente, Síndrome do Pensamento Acelerado, sobre essas pesquisas de Freud, que eu citei no século XVIII, bem como já previsto, está nos Livros dos Espíritos, por Kardec já, o registro de pensamento acelerado, suas causas, suas consequências e etc. Augusto Cury,
Seguinte, ele classificou a síndrome do pensamento acelerado dessa forma, da seguinte forma. Aqui sim eu tinha antecipado essa parte aqui, só especificando síndrome do pensamento acelerado com base em fontes científicas da medicina e neurociência com relação com a espiritualidade especificamente. Aí vamos aqui. Um dos conceitos de Cury, com essa nova nomenclatura que ele desenvolveu em 1980, e já houve assim, não foi uma discórdia, já houve comentário, já houve outro desenvolvimento, apresentação de outra tese de outro psiquiatra de grande renome em São Paulo, da região sul e sudeste, Dr. Marcos Adubi, já não concordando diretamente com essa nomenclatura. Eu vou explicar um pouco por quê, na visão dele, não discordando do que Cury publicou, mas sim da nomenclatura. Mas vamos lá para o conceito. O que é síndrome do pensamento acelerado? E no final de tudo eu vou dizer por que esse tema me chamou a atenção. Até teve uma irmã hoje que tratou desse assunto, não diretamente da SPA, do pensamento acelerado, bem como o TDAH, que são fatores que coadunam com essa situação, de quem é portador dessa síndrome. Mas vamos aqui por síndrome, porque tem as discordâncias no sentido da nomenclatura, não do sintoma. Cury diz, é um estado persistente de hiperatividade cognitiva caracterizado pela aceleração involuntária do fluxo de pensamentos para a capacidade de inibição mental, elevada ruminação, hipersensibilidade a estímulos externos e internos. Eu quero que só que vocês foquem aqui, por favor. E prejuízo funcional, emocional, comportamental e fisiológico, resultante da interação entre sobrecarga informacional, estresse crônico, disfunção da regulação atencional e hiperativação dos circuitos neuroemocionais. Aí a gente olha assim, que conceito? Quem não entende, quem não é da área, ou então quem nunca pesquisou, diz que conceito, eu não entendi nada. Mas nesse conceito de Cury, ele foi além do alcance, como eu posso dizer, para explicar essa situação. E voltando à discordância que eu acabei de falar de Dr. Marcos Adubi, que discordou não da fonte de pesquisa de Cury, mas da nomenclatura, porque ele diz o seguinte, que síndrome do pensamento acelerado, ou SPA, não é síndrome, é um sintoma. Aí eu fiquei sem ele, sim, aí eu fui mais fundo. Se é sintoma e não é síndrome, por que está com patologia? Ele disse, não está com patologia. A síndrome, ela é caso de internação. O sintoma não, o sintoma é como se fosse espécies e a síndrome, gênero. Que nós vamos ver ao passo da palestra, que Dr. Augusto Adubi me chamou a atenção quando ele discutiu na nomenclatura, não dos efeitos do pensamento acelerado, que Cury já evidenciou, estendeu como síndrome do pensamento acelerado. Certo? Voltando aqui, quando ele fala que nós vamos passo a passo, como é a correlação, o tema, a correlação da medicina com a espiritualidade, eu costumo focar algumas palavras e extrair o que eu puder em minha interpretação, lógico, com base em fontes científicas, onde eu pude pesquisar e tentar transmitir, esclarecer. Quando ele fala aqui, prejuízo funcional, emocional, comportamental e fisiológico, resultante da interação entre sobrecarga funcional, estresse crônico e tal. Mas aqui ele fala estímulos externos e internos. Grave bem essas duas frases que nós vamos ver mais adiante, porque eu foquei isso aqui. E ele segue aqui, a SPA não é um transtorno psiquiátrico. Isso não é um transtorno, mas é uma síndrome. Mas um tipo de ansiedade intensa. Ansiedade, lógico, que ela já vem, não é de agora, e reconhecida pela OMS, que também em 2013 foi considerada
o primeiro passo do mal do século, né, até levar a um fator mais danoso, que era a depressão e etc., e ficou conhecida a partir de 2013 como o mal do século. A SPA não é um transtorno psiquiátrico, mas um tipo de ansiedade intensa, é o excesso de pensamentos, informações e preocupações que roubam a nossa energia e foco. Energia e foco. Isso na ciência médica. Mas a doutrina espírita, ela é fabulosa. Ela é impressionante quando você consegue interpretar o que ela quer transmitir para você. Ok. No entanto, a síndrome do pensamento acelerado não é reconhecida pela CID. O que doutor Marcos Adulto quis discordar da nomenclatura dada por Cury. Mas não é à toa que Cury vendeu, veja quantos milhões de livros no mundo, só 35 milhões. Da Organização Mundial de Saúde, né, que é o CID. CID é o quê? Já está dizendo aqui que classificação é aquela que o médico prescreve quando é em caso de atestado, quando é um caso de um laudo médico para uma perícia, até que seja benefício do INSS, etc. É o código identificador da doença. E a DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria. Todavia, é uma condição clínica associada a outros transtornos, associada. O que foi que ele antecipou antes do conceito? Ansiedade. Mas tem outros? Sim, tem, veremos. Mas aqui eu trago novamente a discórdia, no bom sentido que eu compreendi, de Dr. Marcos, em função da nomenclatura, e não sim dos sintomas. Dr. Augusto Cury também define como a síndrome da era da velocidade. Nós vamos ver isso porque, e muitos aqui já sabem, porque isso aqui é um tema cotidiano que hoje é discutido entre as mães, com os filhos, na educação, enfim, televisão. É um tema que hoje traz uma realidade da tona de quem é mãe e quem é pai de família. Eu acredito que a questão mais da peso da mãe, não querer tirar a responsabilidade dos pais, mas a mãe por ter mais aquela aproximação, e os pais muitas vezes terem que se ausentar um pouco em função de suas atividades laborativas. Às vezes a pessoa fala um pouco alto e rápido. Sintomas. Isso aqui, conceituado por Cury, em uma de suas obras. Aceleração da atividade cerebral. Sensação de que os pensamentos estão correndo fora do controle. Aqui alguém já teve alguma... Também significa dizer, e sentiu algum desse sintoma, que seja portador dessa síndrome ou desse sintoma. Mas quem aqui nunca esqueceu de uma chave? Nunca esqueceu a porta aberta? Enfim, alguma coisa em casa, no seu dia a dia? Alguém acredita que todos. Mas isso significa dizer que você esteja enquadrado nessa realidade assintomática. Mas quando ele fala aqui, sensação dos pensamentos estão correndo fora do controle, é diferente. Ou seja, é uma situação que você deixou sair do seu controle. E aí sim está entrando o domínio externo, que foi dito na primeira página, externos e internos. Insônia e sono fragmentado, aqui acredito que todos já sentiram isso aqui, só que nessa síndrome, quem é portador dessa síndrome é uma constante, não é uma coisa de forma esporádica, ela é constante, ao ponto de trazer sérios prejuízos, lógico que um agravamento mental e outros desgastes físicos também. Fadiga mental, aquele dia que você diz assim, não por dizer, hoje eu estou com suporte a mim mesmo, eu estou tão agoniado na linguagem popular, enfim, mas isso não significa dizer que você é portador. Estou mostrando passo a passo, assim, que são aqueles sintomas que justamente eles usam para identificar a síndrome por completo, porque isso aí já é uma área muito específica do profissional, que é técnico nessa parte. Baixa tolerância à frustração, associada à hiperexcitabilidade cortical. Essa parte aqui, pessoal, essa hiperexcitabilidade cortical, isso é referente a um hormônio que já foi até dito aqui em palestra, o cortisol, que é um dos hormônios que nós temos que justamente trata do equilíbrio de nossas emoções.
certo? E que tem a ver com o córtex, que nós vamos ver também que o córtex é uma capa, uma espécie de membrana protetora do nosso cérebro, que também é composta de outros órgãos, como rins, outros órgãos, fígado e tal, não sabe? Uma membrana. Só que no córtex, essa membrana que nós vamos ver, já estou antecedendo a explicação, ela é onde funciona em nosso cérebro essa capa protetora de sensibilidade, como se fossem receptores, sensores, que recebem as vibrações e as emoções para transmissões desses neurotransmissores do nosso cérebro. Baixa tolerância à frustração, como eu disse, impulsividade à irritabilidade, atrelados ao aumento da noradrenalina e cortisol. Isso aí também são outros hormônios também interligados ao cortisol. E sobre impulsividade e irritabilidade, isso é natural que é portador dessa síndrome. É natural porque ele quando ele está muito, vamos dizer assim, em crise, ele fica irritado até com o vento, com tudo. Causas e fatores desencadeantes: excesso de estímulos digitais, pressão para produtividade, multitarefas continuadas, falta de pausas cognitivas, hipervigilância emocional. Primeiro, excesso de estímulos digitais. Pode ser desenvolvido, segundo a ciência, pelo excesso no seu dia a dia, no seu cotidiano do trabalho, que elabora nessa parte de digital, que seja dentro da tecnologia da informação ou não, mas trabalhos laborais que exijam o excesso. Tudo é excesso, não é a tecnologia. Eu até discordo de algumas palestras que eu assisti, quer dizer, a ideia de alguns que pregaram em palestras que eu assisti fora em outros locais, sobre a questão da tecnologia, não culpar a tecnologia. Eu não culpo, muito pelo contrário, a tecnologia veio para ajudar, nos ajudar. Agora o excesso é que prejudica. Isso é normal, isso é evidente. O estresse crônico, agora isso aqui, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, o estresse crônico. O estresse crônico é aquele que ninguém se encosta em mim, estou louco, sai correndo, tira a roupa, faz tudo que a pessoa disse, nunca vi, nunca imaginei que o seu Francisco chegasse a esse ponto. Por exemplo, perdão, senhor Francisco, usar seu nome. Mas veja, o estresse crônico, outra vez, eu vou contar um caso prático, que tem muito conteúdo, mas eu vou correr um pouquinho para ver se dá para contar isso aqui. Aconteceu comigo, foi caso prático. Saiu uma espécie de verruga em minha mão. Quando eu dirigi, era tão sensível que dava choque, e não sarava, cicatrizava. Fui para um conhecido meu médico, eu tinha uma aproximação dele, isso foi em 2004 por aí, uns 20 anos tem mais, 2008. E quando eu cheguei para lá, eu disse, doutor, me diga a origem disso aqui, essa causa aqui não tem cicatrização. Ele disse, olha, isso aí é estresse. O doutor Eduardo, ele até desencarnou, uma pessoa muito boa. Aí eu doutor, desculpa, estresse? Isso é doença do doutor, é muito chique. Na minha época eu aterrei, preocupação. Falei para ele, ele começou a dizer, não, vou lhe ignorar. Falou até assim. Mas veja, quer dizer, o estresse crônico, todos já sabem que ele pode ocasionar. Nada de bom ele não traz. Pressão para a produtividade. Pronto. Isso aqui, principalmente nos dias odiernos, essa pressão pela produtividade, em muitos setores da indústria, da área privada, eu não estou condenando a área privada, mas pela questão da produção, isso aí é natural, até que exijam tanto da pessoa para produzir, quem trabalha em produtividade por metas, que chega um ponto que ele sai de si, entra ali, e quando cuida que não, ele está com essa possível desencadeante dessa síndrome, que é um dos processos. Falta de pausas cognitivas, que é a falta de pausa cognitiva. Você está aqui, de repente está aquele apagão, esqueci de alguma coisa, opa, aí depois relembra. É chamado de falta de pauta cognitiva, o chamado flash de esquecimento. Hipervigilância emocional, ou seja, exige muito de você para ter esse controle, essa vigilância. Quando ele fala hiper, é porque é bem superior do normal, que a gente acha que está tudo ok. Aumenta mais, exige mais de você, tem você essa parte de equilíbrio. Causas e condições ligadas. Lembrei da irmã ali, ela tratou hoje para botar da situação do filho dela. Transtorno de ansiedade generalizada, como eu já falei, é uma das causas interligadas que traz logo esse transtorno de ansiedade.
E ela, quando é generalizada, aí sim, aí que parte para o ponto desse diagnóstico. Transtorno de humor, como um episódio de mania ou hipomania. Ou isso, o que é isso? Então minha esposa, meu esposo, meu irmão, meu filho, meu filho hoje está com uma cara, daqui a pouco ou amanhã ele está com outra. Ele é bipolar, ele tem bipersonalidade. Não. Muitas vezes a pessoa é portadora e não sabe, não tem conhecimento, sofre até certos preconceitos, entendeu? Mau juízo nesse sentido. Logo, essa mudança de humor, que é classificada também por eles na medicina de bipolar, ela tem que ser uma constante, não é só uma semana, porque a preocupação no nosso dia a dia, às vezes é tão grande, nem todo dia você está 100% bem. Nós somos, além de ser perfeitos, nós não somos máquinas também. Bom, isso aqui eu não desejaria a ninguém, e vou falar por quê mais adiante, mas acredito que vai dar tempo. Burnout, outros chamam burnout, outros burnout, certo? Isso é horrível em função dos professores que eu vi que tem aqui, Rafael, acho que é Sara, se tiver mais outros, são pessoas que eu já tive a oportunidade, já fui convidado, parei também de ministrar aulas, mas são pessoas, é a profissão que eu tiro o chapéu, muito desgastante, o educador, quer ensinar, quer passar o que é melhor, esclarecer o futuro, poucos aceitam, e a carga horária não é carga horária, ela é escrava, porque o professor passar, manhã, tarde, noite, final de semana, tem que elaborar plano de aula, é horrível. Aí sim, eu tenho colegas professores universitários, um desencarnou há pouco tempo, muito amigo meu, filosofia é uma das disciplinas, ele desenvolveu burnout, excesso de carga. Não vou falar nem salário, que aqui a gente vai tentar se lembrar de quem? Chicanismo, né? TDAH, lembrei da irmã, comentou ali, diferente da SPA, mas muitas vezes confundida. Por que a TDAH? Transtorno de déficit de atenção hiperativa, ela tem alguns pontos coincidentes com o pensamento acelerado, devido à hiperatividade, o déficit de atenção, enquanto o pensamento acelerado, com a confusão da velocidade, ele causa aquela confusão, dúvida, medo, falta de foco, que a espiritualidade mostrou isso bem antes, mas em outras palavras. Vamos lá. Tratamento pela medicina. No caso de pensamento acelerado, terapia cognitivo-comportamental, TCC, o chamado TCC, que isso a princípio começa recomendado sempre pelo psicólogo, mas também feito pelo psiquiatra. Medicamentos, ansiolíticos e antidepressivos, quando indicado, lógico, quando chega nessa situação, quem tem autonomia técnica, profissional, é o psiquiatra. Aqui no Brasil a legislação não permite que o psicólogo prescreva, mas o psiquiatra sim, ele que é o técnico habilitado, não só pelas normas técnicas, bem como a legislação, né, que rege nosso ordenamento jurídico do país. Técnicas de relaxamento, meditação, respiração profunda, yoga e etc. Isso na medicina. Mas veja se puderem lembrar quando a gente chegar mais na frente, para a gente fazer um pouco dessa, não um comparativo, mas mostrar a coincidência. Mudança no estilo de vida, exercício físico e controle da exposição à tecnologia. Olha, mudança no estilo de vida, ou seja, melhorar a qualidade de vida. Quem não quer aqui? Será que todos nós conseguimos? Exercício físico, lógico, isso aqui, queira se queira não confundir também com a atividade laborativa, que é diferente. E controle de exposição à tecnologia, lógico, que a tecnologia, como eu falei agora há pouco, ela é importante, fundamental, ela vem para colaborar, para ajudar muito, não só contra a tecnologia, mas também o excesso que poderá acarretar esse tipo de situação. Pensamento acelerado à luz do espiritismo, aqui sim. Eu sempre estava focando, repetindo algumas palavras para a gente chegar a esse ponto aqui que chegamos, para ver, não fazer confronto, a correlação, é a coincidência, certo? Que no século XVIII, nos livros dos espíritos, ele já falava do pensamento acelerado, e ainda hoje fala. Alguns médios, doutrinadores, em suas obras, em suas publicações,
eles estenderam mais, ficou assim, com um conceito mais rico de interpretação, certo? Vamos lá. O que é pensamento acelerado na visão espírita? Na linguagem moderna, chamamos de pensamento acelerado o fluxo mental intenso, rápido, sucessivo, inquieto ou repetitivo. Na visão espírita, esse fenômeno é explicado pela compreensão de que aceleração do pensamento vista como um desequilíbrio do eu, uma desconexão com o propósito de vida ou um reflexo de conflitos internos espirituais. Pensamento é atributo essencial do espírito, que se manifesta por sua inteligência ou volação. Veja que eu acho, como eu falei, eu acho fabulosa a doutrina espírita, principalmente quando eu começo a ler essas partes, quesitos e respostas, que eles são muito autênticos, não sabe? Slide. Número 10. Então, continuando, pessoal. Desculpa a pausa. Quando ele fala aqui, aceleração do pensamento vista como um desequilíbrio do eu, uma desconexão com o propósito da vida ou reflexo de conflitos internos e internos, espirituais. É o que nós mais vimos aqui em reuniões. Constantemente. Eu não participo das reuniões nas terças, comecei ainda, mas em função de minhas atividades laborativas, não coincide e me impede de vir. Mas nos sábados nos domingos que eu estou participando, e vocês que estão há mais tempo do que eu aqui, isso aqui a gente vê constantemente. Constantemente isso acontece. Aí diz, sim, mas pensamento causa isso? Lógico que sim. E nós vamos ver em detalhe. Isso vai dar tempo, que eu acredito no tempo. Certo? Não vou dizer detalhadamente, que é tão extenso, mas resumidamente da forma que vocês possam compreender o mínimo possível. Certo? Quando fala em reflexo de conflitos internos espirituais, é o que foi feito hoje, muita coisa. Por meio de quem? Do pensamento. O pensamento, quando ele é desequilibrado, ele é capaz de tudo. A força mental é impressionante. Relação entre o pensamento acelerado e a obsessão espiritual. Veja que uma só palavra na espiritualidade, principalmente dependendo da faculdade mediúnica de alguns médios, não preciso eu falar que vocês são mais experientes que eu aqui na casa, a manifestação ela é de imediato, não mediato, por meio de que? Do pensamento. E nossos irmãos invisíveis, eles são convocados, chamados, lógico que nós usamos as vozes, e o pensamento. E quando a gente muitas vezes pensa, ele já está sabendo. É impressionante, por isso que eu acho, eu repito, fabulosa a doutrina espírita. O pensamento é atributo do espírito imortal. O Livro dos Espíritos, lógico que eu tive que fazer com essas fontes, capítulo 9. A doutrina espírita considera sintomas ligados a pensamento acelerado também resultado de obsessões mentais, em que espíritos inferiores influenciam o pensamento da pessoa, causando aceleração, preocupação, perturbações emocionais, insegurança e medo. Veja a força do pensamento. Mas isso significa dizer que nós estamos impedidos de pensar, não, pessoal. O pensamento, ele quando está de uma forma que sai do seu controle, que sai do seu equilíbrio. Na espiritualidade ele traz tudo isso aqui. E os obsessores é um dos pontos que eles, segundo a doutrina, eles que mais se aponderam. O desequilíbrio emocional por meio do pensamento. O espírito pensa continuamente, mesmo encarnado ou desencarnado. Nós veremos agora um pouco de algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. O cérebro apenas reflete o movimento do espírito como um instrumento. O cérebro apenas reflete o movimento do espírito como um instrumento. Se fosse uma máquina dessa que ela para funcionar é inteligente considerar
considerada inteligente? É sim, mas ela precisa de uma ordem, essa ordem é dada por nós. Precisa do comando que a gente chama na tecnologia da informação. Então é como o cérebro nessa situação espírita do pensamento. Ele funciona como um instrumento, ele está lá, mas no pensamento vem um atrativo, vem o comando. Penetração de nosso pensamento pelos espíritos. Vamos nessa questão que vocês sabem muito bem, já leram e releram, mas o bom que eu acho da doutrina espírita é sua extensão na interpretação. A gente chama também de outros modos operantes como hermenêutica. Há uma interpretação de texto mais aprofundada ou mais extensiva, digamos assim. Outros chamam também, conceitua, principalmente no ordenamento jurídico, como mutação de texto. Desenvolver aquele texto. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Resposta: podem vê-lo, visto que nos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais se dirige a sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Ora, se você está, nós, esse termo, você, eu estou usando o atributo para você, eu vou chamar essa responsabilidade para mim, que eu também estou nesse coletivo. Ora, se nós estamos com pensamento de baixa vibração, nós vamos atrair o quê? Pois eu vou, o espírito, bom, o espírito, provavelmente o espírito que vai se aproximar. É mano? Não estou ironizando, estou dando um exemplo, vou fazendo uma pergunta. Agora, a partir do momento que tu tens, ou nós temos, esse pensamento cheio de energia positiva, de coisas boas, vibração alta, algum obsessor, a possibilidade dele se aproximar? Não. Ele pode se aproximar, mas que proveito ele vai ter? Se não tem essa ligação energética, se não tem essa vibração que coincida baixa com a dele. Eu achei muito bacana, não só todas, porque senão eu vou exagerar nos elogios, mas merece mais do que exagero, certo? Então essa pergunta aqui, ela se refere junto, ela é direta na interpretação do pensamento. Já dizia quem? Aquele filósofo, somos o que pensamos, né? E todos aqui já sabem, né? Questão 457. Podem os espíritos conhecer nossos pensamentos mais íntimos? Resposta: frequentemente. Eles conhecem aquilo que queríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Vejam como os espíritos, além de sua inteligência evoluída, nesse sentido de poderio, evolução, que é outro plano astral, e nós aqui em matéria achamos muitas vezes, algumas vezes, podemos até subestimá-los nesse sentido. Eles não conseguem ler nossos pensamentos. Olha a resposta aqui. Frequentemente. Quando ele diz frequentemente, isso é uma coisa continuada, não é isolada, que ele lê nossos pensamentos. Eles conhecem aquilo que querias ocultar a vós mesmo, ou seja, achar que nós aqui no nosso pensamento vamos querer ocultar algo referente àquele espírito, a resposta aqui está dizendo que não. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados, ou seja, a gente não pode enganar com o pensamento espírito tal. A resposta está dizendo isso. Se pensar referente, algo referente que tem afinidade com aquele espírito, lógico que ele vai ter essa conexão. Essa, para mim, é a interpretação dessa resposta, desse quesito. A pergunta 459. Os espíritos não influem em nossos pensamentos e em nossos atos? A esse respeito, sua influência é maior do que credes. Por quê? Frequentemente são eles que vos dirigem. Olha aí o que eu falei lá atrás. Veja o pensamento descontrolado. Veja o pensamento desequilibrado. O pensamento fora do seu eu, do nosso eu. Perdão de novo, tenho que usar e me colocar nesse coletivo. A partir do momento que você perde esse controle do eu, quem domina são eles. E a pergunta 457, justamente isso aí. É um quesito e resposta reforçando a outra. Eu acho impressionante. Porque esse trecho desse capítulo 9 fala de pensamento acelerado, mas de uma forma que você, se for para falar, dá para falar um dia, 2, 3, só sobre esse assunto.
É impressionante. Eu acho que fiquei maravilhado, sabe? Obrigado, senhor Francisco. Viu? Vamos para 60, perdão. Temos pensamentos que não são próprios e outros que não são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bem contrário uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes vós duas ideias que se combatem. O pensamento acelerado, ele pode trazer vários, vou dizer, excitações, energias, vibrações. Volta aquela frase, aquela discussão inicial do livre-arbítrio, aqui entra para mim também, onde ele fala aqui: posto que tendes vós duas ideias que se combatem, o poder de escolha, o poder de decisão. Se você tem autocontrole, autodomínio do eu, do nós, do seu interior, mantém seu equilíbrio, mantém seu poder de decisão. O livre-arbítrio que dizer é o seguinte, só repetindo, não quero ser redundante, é a faculdade que Deus nos deu. Ele mostrou os dois caminhos. Cabe a um de nós escolher. Porque eu não acredito que é a pessoa lúcida, que todos são nós, temos aprendizado para isso, não sabemos distinguir o mal do bom. Não. Então, para mim, entra essa faculdade, essa faculdade eu chamo até democrática de espírito, que o poder de escolher cabe a nós, cabe a qualquer um de nós. Então vamos dar seguimento. Questão 461. Como distinguir se um pensamento é nosso ou sugerido por um espírito? Resposta: quando o pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios nascem do fundo da vossa alma. Veja, o pensamento nasce do fundo de vossa alma, mas quando você pergunta, nós estamos em equilíbrio. Primeiro, ele pergunta como distinguir. Sim. Se não sai do fundo do teu coração, tua alma, teu sentimento, teu interior, aquele é externo. E nós vimos lá, quando Cury citou o interno e o externo, eu disse, presta atenção nessas palavras, porque eu estou fazendo aqui, querendo mostrar para os senhores, para compreender a correlação das duas ciências, como elas coincidem, não só em números como gêneros, estou falando de forma assim, direta das palavras, dos conceitos. Se fala do pensamento do fundo da nossa alma, que é de sua de origem, aqueles que vêm lá de fora, o outro é o externo, é volátil. Mas eu escuto boas vozes, bons espíritos. Então, cabe a nós o poder de decisão, mas desde que esse controle não seja perdido ou fragilizado, você terá melhor o poder de decisão sobre suas atitudes. Questão 466. Por que Deus permite que os espíritos maus nos tentem, para saber se sabeis resistir e para que aprendais a discernir o bem e o mal. É um conceito melhorando, um melhor do que o outro, cada vez mais. Que quando ele pergunta aqui, por que Deus permite que os espíritos maus nos tentem? Para nos testar seu equilíbrio, sua fé, certo? Sua personalidade, suas atitudes, seus atos, se realmente você está constantemente com essa reformulação íntima, eu digo íntima interior, pessoal, entendeu? Se você está providenciando isso, fazendo aquela higienização mental, espiritual diária, quando chega à noite a dormir, isso aí cabe a cada um. Mas ele aqui está sendo bem vigilante. Será que dá tempo para terminar? Eu coloquei um texto aqui bem rapidinho, mas não sei se vai dar tempo, mas acho que dá. Porque se for, ele vai passar um dia ou à tarde. Como é que você acha que eu estou? Vamos ver esse texto, esse vídeo bem rapidinho. Estou muito mal, não estou conseguindo fazer nada, estou fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer.
Eu acho que deve ser um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, entrega? Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa. Né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá onde? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, observando que é um monte de capeta, entendeu? Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota a mão na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho para a gente fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora, que eu não estou aqui para ficar dando um conselho, não, tá? Essa é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou irmão. Vocês entenderam aí, pessoal? Que foi rápido, mas foi só para ilustrar um pouco. Não foi para quebrar o ritmo da palestra, não, porque tinha conteúdo para estender muito mais. Mas teve que respeitar o horário. Meu obsessor suportou, irmão. Eu achei um barato esse vídeo. Eu fiquei rindo. Eu fiquei rindo até meia-noite, que eu vou dormir um pouco tarde. Rapaz, que interessante. Veja a força do pensamento. Aí não vamos ser crédulos, como muitas vezes somos. Só acreditar naquilo que quando acontece contigo. Né? Vamos lá. Consequência do pensamento na espiritualidade. A espiritualidade reconhece que pensamentos alteram vibração, sintonia, campo áurico, estado moral, capacidade mediúnica, equilíbrio emocional. Ambas afirmam que o pensamento tem efeito real. Só o que pode trazer de consequência, somente isso. Nada mais. Se alguém quiser, tem muita fonte de pensamento negativo, desequilibrado. Veja só, vibração. A gente falou e a gente vem falando desde a medicina, quando a medicina fala de vibração e outras palavras, mas tem essa correlação. A vibração é a qualidade energética do pensamento e do sentimento do espírito. Acabamos de falar aqui, vibração positiva no ambiente, que seja familiar, que seja aqui. Se nós estivermos aqui no pensamento em desequilíbrio, nós vamos atrair um desequilíbrio. Mas aqui nós estamos tratando da espiritualidade. E eles vêm saber o que é que você quer com ele nesse equilíbrio. Porque ele adora isso, adora a discórdia. Em família nem se fala, é o pior que acontece, é o que mais acontece e é um princípio da destruição do lar. Os desequilíbrios de vibrações, que se tornam atrativos os obsessores. Aí vem, a sintonia espiritual justamente é o oposto. É a afinidade vibratória entre espíritos encarnados ou desencarnados. É o oposto. O oposto que eu acabei de falar. São as energias positivas, as vibrações boas, elevadas. E sim, trarão esses quesitos, essas qualidades, tendem a trazer o quê? Boas energias, boa sintonia. Campo áurico. O campo áurico decorre da emissão fluídico mental do perispírito. Isso aqui já foi até discutido, apresentado já a questão do campo fluídico, né? Mental do perispírito. Eu já assisti aqui diversas palestras, principalmente Salles falou muito bem aqui, falou muito sobre esse tema.
Capacidade mediúnica é faculdade orgânica e espiritual. Isso aqui também está sendo nosso cotidiano aqui, no aprendizado, na leitura do Evangelho, lendo também, estudando o livro dos médiuns, também nos encontros, nas reuniões e no desenvolvimento da mediunidade. Equilíbrio emocional é a harmonia entre a razão, sentimento e vontade. O equilíbrio a gente acabou de falar, justamente do pensamento. Para você manter o equilíbrio, existe também um certo grau de disciplina. Certo? O equilíbrio no pensamento se faz forte. Isso aqui não são para fracos, os fortes mesmo. As tentações são grandes. Vamos lá, dando continuidade. Orientação da doutrina espírita para tratamento do pensamento. Prece, reforma íntima e autoconhecimento, foco da vontade, melhoria moral, ambiente saudável e influências elevadas. O tempo não vai ser suficiente, mas esse ponto aqui eu escolhi justamente para fazer uma explanação mais estendida, não tão subjetiva, mas sim interpretativa, para que trouxesse uma compreensão melhor, certo? Com essa correlação da espiritualidade nesses tópicos com a medicina. Tudo na medicina que eu trouxe foi via fontes científicas, certo? Publicações. Então, quando ele fala aqui que a doutrina espírita recomenda o tratamento do pensamento na prece, eu lembrei agora que muitos aqui seguem Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, quando ele fala da prece e oração em uma de suas palestras, que eu achei interessante quando ele diz que a oração da mãe para os filhos é tão forte que chega a arrombar as portas do céu. Achei interessante, sim. Prece é o que fazemos aqui na abertura e no fechamento, mas não significa dizer que seja só aqui, principalmente quem seja assintomático dessa síndrome, deve levar como uma constante, uma capa protetiva, para manter ou retomar seu equilíbrio. Reforma íntima e autoconhecimento. Eu vou adiantar porque eu queria apresentar aqui, vamos falar logo direto, devido ao tempo. Não vai dar para fazer a correlação, mais ou menos, que der para transmitir, muito satisfeito. Vamos logo para esse quesito. Tem os 5 tópicos importantes recomendados pela espiritualidade, e vamos ver alguns quesitos e respostas. Prece, começando pela prece. A prece torna melhor um homem? O Espírito respondeu, na íntegra, né? Sim, aquele que ora com fervor e confiança se fortalece contra as tentações e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. A prece é como um convite feito a esses bons espíritos. Por ela se adquire força moral para vencer as dificuldades e retornar ao caminho reto, quando dele se tem afastado. Ou seja, o que ele fala aqui, caminho reto, eu falo, estendo mais como equilíbrio. Ele fala não só da prece, mas como da oração, da força que tem para manter o nosso equilíbrio. Reforma íntima. Aqui, nosso Sr. Francisquinho falou outro dia muito bem da reforma íntima, e ela é muito importante, não só importante como é necessária, justamente nesse fortalecimento para não tender a cair nesse desequilíbrio do pensamento acelerado, ou síndrome. Eu estou usando os dois termos porque são as correlações. Vamos lá a 919, questão, quesito. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir a atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse. Conhece-te a ti mesmo. Isso aqui todos, eu acredito, principalmente os que já são mais antigos, sabem quem foi essa filosofia, quando fala do sábio da antiguidade, que segundo a Grécia Antiga, que a gente fala assim na filosofia, Sócrates, né? Só que o espírito que contribuiu muito, que foi um dos que mais contribuiu, segundo a doutrina, na codificação dos livros do Espírito com Kardec, foi Santo Agostinho. E ele foi muito aqui nobre nessa pequena frase, que ele foi muito extensiva, e outras perguntas e questões posteriores, após essa aqui. Foco, não vou querer agora conceituar em função do tempo, enfim, e outra, é a questão que a gente já falou aqui, mesmo rápido, a gente já falou
comentou aqui o que é foco, todo mundo sabe o que é foco. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más tendências? Resposta: sim. E frequentemente fazendo esforço muito pequeno. O que vos falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Verdade. Porque se exige a disciplina, exige da pessoa a disciplina. Foco é concentração, é disciplina, é determinação, é não perder o equilíbrio. Melhoria moral no espiritismo. Melhoria moral é o esforço consciente do espírito para educar pensamentos, sentimentos e atitudes, reduzindo a influência das paixões inferiores e fortalecendo a vontade. Quando fala assim moral, a doutrina espírita, e nessa resposta ele fala de forma assim, sabe, brilhante, porque a questão moral, para alguns ainda pensa que a questão moral é ter aquela cara fechada, dura, de valente, de bravo, de todo cheio de poderoso. Não, pessoal. A doutrina ela é tão educadora dessa forma espiritual e mental, que veja o que ele diz aqui, o que ela responde no conceito dela. Esforço consciente do espírito para educar pensamentos, sentimentos e atitudes, reduzindo a influência das paixões inferiores e fortalecendo a vontade. 914. Por que disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele levará ao espírito na hierarquia espírita? O progresso real do homem se reconhece quando seus atos praticam a lei de Deus. Verdade. Ambiente saudável. Para a doutrina espírita, ambiente não é apenas o espaço físico, mas sobretudo o campo moral e mental, formado pelos pensamentos, sentimentos e atitudes dos espíritos que ali convivem. Em um livro dos espíritos é esclarecido que os espíritos se aproximam por afinidade, não por imposição. Isso aqui eu achei interessante, vai dar tempo de comentar. Eles se aproximam, que é lógico que o livro dos espíritos mostram, por afinidade. Eles não vão receber ordem, não vão se aproximar de você por imposição de determinação minha, sua ou de qualquer que seja. É por afinidade. Agora tem várias afinidades, que a gente já até comentou aqui de forma metáfora, mas a gente comentou. Para essa sintonia, prece não por imposição. Ambiente a respeito, vigilância mental, prece sincera e esforço de melhoria moral, favorecem a sintonia com o espírito, que já falamos aqui, superiores, enquanto ambientes marcados por conflitos, queixas e desordem mental facilitam influências espirituais inferiores. Isso nós comentamos. O grande obstáculo, falta de vontade. O verdadeiro bloqueio não está na influência espiritual externa, mas na ausência de decisão firme do próprio indivíduo. Por isso, a questão 909 está diretamente relacionada ao tema do pensamento. Poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer suas más tendências? Resposta: sim. Frequentemente fazendo esforços muito pequenos. O que vos falta é vontade, a quão poucos dentre vós fazem esforço. Ou seja, a vontade é a questão da disciplina, a questão do foco, é um conjunto de fatores que nós precisamos trabalhar esse conjunto para que a gente possa manter esse equilíbrio. Eu vou encerrar em função do tempo, já desgastei, peço desculpa ao diretor da casa, peço desculpa a todos, ouvintes, que eu extrapolei um pouco. Eu vou encerrar com a seguinte frase: se fosse possível eu iria fazer uma oração, mas deixarei para outro momento, que não vai ser possível para não tomar tanto tempo. Mas uma oração linda que eu consegui pegar, eu acho que vocês já ouviram, justamente acompanhando o doutor Paulo Sérgio Frutuoso. O pensamento disciplinado é a luz que clareia os conflitos do ser. Joana de Ângeles, O Homem Integral, capítulo 6, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, saúde e paz para todos. Peço desculpa pelo excesso e já no final eu tive que correr, acelerar um pouco em função do tempo, mas o assunto é tão bom que me deixa inspirado, que se deixar aqui eu acho que eu iria até umas duas. Mas ninguém está obrigado aqui a isso, né? Ficar sem almoço, ficar também sem um pouco de descanso. Mas o assunto é tão bom, assim, agradável, que me atraiu, não sabe? E se fosse para deixar falar, eu falo com toda sinceridade, modéstia à parte, eu iria mais longe. Atropelei um pouquinho, que foi mais assim, mas teria conteúdo, quem sabe outra oportunidade. Agradeço a presença de todos, principalmente o convite, né, do diretor da casa, Eudes, a participação de vocês aqui primordial. Agradeço essa casa maravilhosa que hoje eu estou usufruindo de participar.
que tem tantas outras em Cajazeiras, como eu já participei de outras, mas aqui no Justificativo foi uma opção minha e participo das outras, mas aqui eu me sinto tão bem que, para mim, eu já me sinto familiarizado, sabe, com o terreno. Acho tão bom chega o domingo, só quando há algum, assim, eu vou dizer nem impedimento, mas quando tem uma obrigação do dia a dia, do trabalho, não é justificativo às vezes, mas sim, nós somos responsáveis pelas nossas obrigações de orçamento, família e tudo mais. Todos aqui têm obrigação. Mas quando os horários sejam convenientes, eu adoro vir para cá. Então, muito obrigado a vocês, espero que outra oportunidade apareça, que eu possa aproveitar melhor o tempo que vocês são aqui um pouco esclarecidos pelo conteúdo que eu pude dar, que eu pude demonstrar. Muito obrigado. Muito obrigado de novo pela palestra. Então, dando seguimento, né? Agradecer a participação de todos, a Judivan pela palestra de hoje, uma esclarecedora. Quando chegarem em casa, nos seus lares, compartilhem com os próximos, né? Esse conhecimento de hoje, divulguem também a doutrina, façam parte de todos vocês. Então, dando seguimento, vamos à prece final. Então, vamos aquietar, fechar os olhos, agradecer, Senhor, por mais esse dia, do Evangelho, de luz em nossas vidas, pedir as bênçãos e a proteção dos bons espíritos, no dia de hoje, ao longo da semana, que possamos nos fortalecer nessa época de Natal, de Evangelho, e que o nosso ano novo seja repleto de luz, paz e de amor. Que os bons espíritos possam nos acompanhar, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, lembrar que no próximo domingo, né, não vai ter atividade mediúnica, nós vamos fazer o Evangelho, vai ter a festinha, aí vai ser comemoração pelo ano que passou e boas orações para o próximo que virá. Tá? E agora vamos à fila do passe. Um bom dia a todos.